Today we are going to talk about adverbs. Do you know the adverbs in English? So we have about 5 or 6 kinds of adverbs, né? A gente tem 5 ou 6 tipos de advérbios. Eu gosto de trabalhar com 5, porque senão dá muita confusão. Acho que fica mais legal assim, tá? Então a gente vai ver aí 5 tipos diferentes, a gente vai ver como classificá-los. E esta matéria, ela cai, então, junto, é a última matéria dentro do que a gente viu aqui, depois das férias, né? Para esse bimestre aqui. Ok? Então, vamos lá. The first kind of adverb is the adverb of time. O que faz um advérbio, né? O advérbio, ele modifica ali o sentido, ele pode modificar o sentido da frase, o sentido geral da frase, né? E quando o meu advérbio é de time, obviamente, ele modifica o tempo, né? Ele indica quando que uma ação acontece e ele pode, inclusive, modificar o tempo na frase, dependendo da forma como ele for utilizado. For example, nós temos aqui alguns advérbios, por exemplo, currently, todos eles são de presente aqui, tá? Currently, now, nowadays, today, tonight, né? Todos envolvem presente. O tonight pode ser futuro, né? Dependendo do contexto em que ele for utilizado, certo? Se eu estou falando agora sobre algo que acontecerá tonight, então a gente sabe que é hoje à noite. Estamos tratando de futuro aí. For example, I'm traveling to Santa Catarina today. Percebam o quanto é importante aqui o advérbio de tempo, né? I'm not traveling now to Santa Catarina. Not necessarily, não necessariamente agora. But I'm traveling to Santa Catarina today. Tá? Tô viajando para Santa Catarina hoje, certo? Dá a ideia de que eu não estou fazendo isso agora, mas vou fazer ainda neste dia. Ok? Então, o advérbio de tempo, ele tem esse poder aí, que é indicar quando. E daí, pessoal, para saber qual é o advérbio que eu tenho na minha frase, a pergunta que eu vou fazer para a frase é esta. When? Quando que tal coisa acontece? Quando que tu estarás viajando? Today. Se eu respondi a pergunta quando, é porque o meu advérbio é um advérbio de time, tá? A gente precisa se ligar disso aí. Tem outros advérbios, esses aqui se referem ao passado. For example, ago, last night, last year, last month, né? Yesterday. E daí a gente vai ver dentro de um contexto. I went to my father's house yesterday. Or, yesterday I went to my father's house. Aí a pergunta que eu vou fazer, quando que tu foi para casa do velho? Vai responder, yesterday. Consegui responder a pergunta yesterday, quando, aliás, consegui responder a pergunta when, é porque o meu advérbio de tempo o meu advérbio é de tempo. Ok? A gente tem o futuro também. Next week, next month, tomorrow, in 2 hours, in 2 days. Né? Tudo isso se refere ao futuro. And I can say, I'll have dinner with my sister next Friday. Né? Eu jantarei com a minha irmã na próxima sexta. Então, esse next Friday aí é um advérbio de tempo. Pode ser o próprio dia da semana também, né? On Fridays. É um advérbio de tempo. Então, respondi a pergunta when, quando, o meu advérbio de tempo. Pode ser presente, passado, futuro, enfim, o que vai definir é o próprio contexto ali da frase. Entendido aqui? Alguma dúvida? No doubts? Gostei dos violões e guitarras atrás aí, Furquinho. Bacana, baita cenário, hein? Pena que não sabe tocar nada. Sabe sim, eu que não sei. Cara, que tristeza. Eu tocar um instrumento, olha, é feia coisa. A gente tá aí todo dia, né, senhor? Tentando aprender mais. É isso aí, tem que ser. O meu negócio é cantar só. Tocar não é pra mim, não. Vamos lá. The second kind of adverb is the adverb of manner. O que seria um adverb of manner? Alguém sabe me dizer aí?
Vou botar uns exemplos aqui, ó. Modo. Isso, Dudinha. Modo. O advérbio de modo. Quando eu falo em advérbio de modo, eles me contam como as coisas acontecem ou aconteceram, certo? Então, a pergunta que eu vou fazer para a frase para descobrir se o advérbio é de modo é how, é como, né? Então, eu tenho ali fast, loudly, unhappily, slowly. Percebam que o advérbio de modo, na maioria das vezes, ele é um adjetivo que se transformou em advérbio. Ele é um adjetivo que se transformou em advérbio. Por exemplo, beautifully. Né? She sings beautifully. Aí ela canta, tá? Mas como ela canta? Ela canta lindamente, né? She sings beautifully. Respondi a pergunta como? How does she sing? She sings beautifully. É porque o meu advérbio é de manner. Meu advérbio é de modo, tá? I eat slowly. How do I eat? Como eu como? Estranho isso em português. Como eu como? Eu como lentamente, vagarosamente. Percebam então que beautiful era um adjetivo e virou um advérbio. Coloquei o L e o Y atrás, virou um advérbio. Slow era um adjetivo, virou um advérbio ao colocar o L e o Y. Então, na maioria dos casos, um adjetivo que se transforma em advérbio, ele se transforma em um advérbio de manner. Como? Ok? Senhor, sobre a prova da EBQ e tudo, tu ficou de ver isso com a Maria do Carmo e avisar a gente. Tudo o que nós vimos neste bimestre. Sim, são 3 matérias, Isso. basicamente, né? Uhum. Na realidade, deixa eu só lembrar ali, acho que foi present continuous e past continuous, né? Deixa eu ver. Sim. Aí, modal verbs. Modal verbs. Reflexive pronouns. São 4, e isso aí. Reflexive adverbs. nouns e essa aqui dos advérbios. Simples assim. Tá? Mas percebam que são todas matérias bem simples assim, né? Não tem Sim, nada muito já difícil. viu antes, então de boa. Tudo é uma revisão, né? Uhum. Então eu posso dizer o seguinte: they swim well. Eles nadam bem. Esse bem aqui vem do adjetivo good, mas a gente não tem goodly, né? A gente diz well. Eles nadam bem. Ok? James coughed loudly to attract her attention. Né? O James tossiu. O que é esse loudly aí? Alguém sabe dizer? Alto. Ele tossiu alto. A gente não diz altamente, né? Mas ele tossiu alto para atrair a atenção dela. Ok? Então, respondi a pergunta how, como, é porque meu advérbio é de manner. Como ele tossiu? Alto. Como eles nadam? Bem. Como eu como? Lentamente. Ok? The third kind of adverb is the adverb of frequency. Não é frequently. Eu escrevi errado aqui. Eu estava viajando aqui, tá? É frequency. Eu não vou corrigir agora, depois eu corrijo. E a pergunta que eu vou fazer para esse tipo de advérbio aqui é how often? Com que frequência? Essa é a pergunta, tá? Com que frequência? E aqui a gente tem que tomar um cuidadinho para não confundir com o advérbio de tempo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, o advérbio de frequency, ele trata de quantas vezes algo acontece dentro de um determinado período de tempo. Isso é frequência, né? Se eu te perguntar assim, o que é a frequência cardíaca? É quantas vezes o coração bate? Meu coração bate trilhões de vezes, né? Mas é quantas vezes meu coração bate dentro de um determinado período de tempo, certo? Só para a gente estabelecer aqui o sentido da palavra frequência. É importante a gente se ligar disso. Então, se eu... Olha só essa frase aqui, ó. Eu vou mostrar a frase em seguida. My house is always organized. My house is always organized. Se eu te perguntar assim, ó, quando que a tua casa está arrumada? Quando que a tua casa está arrumada? E você me dizer, my house is always organized? Na prática, você não está me respondendo a pergunta. Porque quando eu digo assim, quando que a tua casa está organizada? Sempre.
Quando eu digo sempre, eu não tô respondendo a uma pergunta de advérbio de frequência. Aliás, eu estou respondendo uma pergunta de advérbio de tempo. Tá? Aliás, o contrário disso, né? Quando eu digo sempre, eu não estou respondendo um advérbio de tempo, e sim um advérbio de frequência. Sempre quer dizer que é frequentemente, certo? É uma coisa que acontece muitas vezes, ok? Então, isto é frequência e não tempo. Agora, se eu te digo assim, quando que a tua casa está organizada? A minha casa está organizada às segundas-feiras. Aí sim, aí eu tenho advérbio de tempo, que é on Mondays, tá? Então, advérbios como always, never, sometimes, rarely, onde com eles eu consigo identificar quantas vezes, mais ou menos, uma coisa acontece dentro de um determinado período de tempo, eu vou usar o advérbio de frequency, ok? Annually, né? Esse aqui é mais fácil, anualmente, monthly, mensalmente, weekly, daily, every day, twice a week. Aqui é mais fácil. Agora, esses que dizem assim, never, sometimes, rarely. Aqui a gente tem que cuidar só para não confundir com o time adverb, né? Com o advérbio de tempo. For example, I never wash my car. Eu nunca lavo o meu carro. Quando que tu lava o carro? Eu nunca lavo meu carro. Não foi isso que eu perguntei, né? Se eu digo I never wash my car, a pergunta que eu tenho que fazer para essa frase é com que frequência você lava o seu carro? Nunca. Esse é um advérbio de frequência. Então, a primeira pergunta que eu faço para a frase, para identificar melhor isso, é com que frequência? Ok? Com que frequência se encaixa melhor aqui? Depois, se eu não respondi a pergunta da frequência, eu posso perguntar, então quando? Às segundas. Beleza. De manhã, in the morning, né? Aí é um advérbio de time e não de frequência, certo? Preciso ter um cuidado especial aqui. Ô, Sam, mas tipo assim, se o cara nunca lava o carro, como que ele vai responder sem ser de frequência? Não, vai continuar sendo frequência. Não vai ser nunca time, sempre vai ser frequência. Tá. Entendeu? Beleza. Entendi. We play tennis weekly, né? Nós jogamos tênis semanalmente, ou uma vez por semana, once a week, eu poderia dizer. Certo? Estamos falando de frequência. Quando que vocês jogam tênis? Semanalmente. Não é quando, é com que frequência vocês jogam tênis. Weekly, semanalmente. Certo? Eu só tenho que entender que eu posso me confundir com esses dois aí e a gente precisa perceber isso. The fourth kind of adverb is the adverb of place. And the question I make for this adverb is where. Where. Esse aqui é bem simples, né? Bem fácil, que é onde. Se o meu advérbio é de lugar, cara, não tem mistério nenhum, porque ele vai indicar onde as coisas aconteceram, né? Qual é o local dos acontecimentos, certo? Daí pode ser anywhere, que é em qualquer lugar. Home, que é na nossa casa. Around, here, there, né? Here é aqui, there é lá. Under, embaixo. On, in, que é dentro. Between, eu botei between 2 vezes aí. Então, percebam que esses são advérbios que indicam o local. Se eu digo o seguinte, her parents are going home, eu pergunto assim, quando que eles estão indo? A frase responde quando? Não responde quando. Com que frequência eles estão indo? Não responde também. How often? Também não. Né? Como eles estão indo? Não aparece também. Onde? Opa! Respondi a questão onde. Eles estão indo para casa. Beleza, eu tenho um advérbio de lugar. Então, esse é o exercício que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer perguntas para a frase para entender a moral da história. Your shoes are here. Né? Quando estão os sapatos? Como estão os sapatos? Onde estão os sapatos? Eles estão aqui. Beleza. The kids are playing around the house. Né? As crianças estão brincando ao redor da casa. Então, around the house é o meu advérbio de lugar aqui. Entendido até aqui, gente? Tranquilo isso aí?
Eu fazendo é tranquilo, né? O problema é depois quando a gente faz sozinho dá uma certa confusão mental ali. Mas vocês vão ver que não tem muito mistério, não. The last kind of adverb is the degree adverb, ok? E aí tem várias perguntas que eu posso fazer para esse advérbio, right? Tipo, how large, how small, né? O quão grande, quão pequeno, o quão longo, dependendo do contexto aqui, né? Ou por quanto tempo. Depois, how much, que é quanto, né? Então, a pergunta que eu vou fazer vai depender muito da frase ali, certo? E os advérbios de degree, o que seria o advérbio de degree no nosso caso aqui? Até botei já aí a frase, facilita a vida. Em português, o que seria o advérbio de degree? Intensidade. Isso aí, é o advérbio de intensidade. Quando eu falo de intensidade, o que isso me indica, gente? Percebe que o advérbio de intensidade, ele modifica o adjetivo? Eu não digo que ela é bonita, eu digo que ela é muito bonita. E quando eu digo que ela é muito bonita, eu estou intensificando o adjetivo, certo? Eu não digo que ele é feliz. Eu digo que ele é feliz demais. E quando eu digo que ele é feliz demais, eu estou intensificando o meu adjetivo. E é isso que acontece com o advérbio de degree, que seria para nós, em português, grau ou intensidade, né? E alguns desses advérbios para nós em inglês são esses daí, ó. Almost, que é quase, né? Enough, que é o bastante, o suficiente. Extremely, né? Extremamente. Just, apenas, só. Really, very, so. To, esse to deveria estar com dois os e não com um só, né? Então, percebam que esse really, very, so, to, todos eles é muito, tá? Muito, muito. Quando eu quero intensificar alguma coisa, I am really happy. Eu estou muito feliz. Tá? Não é necessariamente realmente. A gente tem a tendência de querer traduzir para realmente e não necessariamente vai ser assim. Então, exemplos aqui. My wife is totally lost. Minha esposa ela não está perdida, gente. Ela está totalmente perdida, né? Estava andando de carro, o GPS enganou ela, and she is totally lost. Ok? Ela está totalmente perdida. He is not rich enough to buy that car. O quão rico ele é? Bom, ele não é rico o suficiente. Ele não é rico o bastante para comprar aquele carro. Né? O quão perdida ela está? Ela está totalmente perdida. Right? My uncle is really sick. Gente, não é uma doença qualquer. My uncle is really sick. O meu tio está muito doente. Ok? O quão doente ele está? Really sick. Tá? Muito doente. Percebam, então, que o advérbio de intensidade, obviamente, ele muda a intensidade do adjetivo. Ok? Dá para entender isso? Dúvidas até aqui, gente? Essa é a matéria para hoje. Tranquilo? Tranquilo, só. Eles não estão falando das duas uma, ou é porque estão olhando o celular, ou porque estão com a boca cheia já, vocês estão almoçando e eu estou aqui dando aula, ó, que falta de educação. Tranquilo. Ou é porque realmente entenderam tudo aí, né? Vamos lá, então. Eu quero que vocês me ajudem a classificar essas frases aí. She spoke softly. She spoke softly. Qual desses 5 tipos de advérbios nós temos aqui? De tempo, de lugar, de frequência, de modo ou de intensidade? De modo. Modo. Por que é de modo? Porque é o modo como ela falou. Então, se eu perguntar quando ela falou, eu respondo aqui a pergunta?
Não respondo. Se eu perguntar com Não. que frequência ela falou, responda a pergunta? Não. Com que Também. intensidade ela falou? Também não. Aí eu pergunto assim, ó, como ela falou? E daí, como é que tu me responde isso, Fê? Softly. Softly, suavemente, né? Então, sim, o meu advérbio aqui é um... deixa eu botar todas as frases aqui, que só vai entrar depois. O meu advérbio aqui é um advérbio de manner, né? De modo, right? Sometimes I work with my father. Sometimes I work with my father. E aí, me ajudem. Frequency. Frequency. Certeza que não é time? Não, porque se fosse tempo seria às segundas eu trabalho com meu pai, às terças. Exatamente. Muito bem. Essa é a ideia. Eu preciso. A primeira pergunta que eu faço é: com que frequência você trabalha? Às vezes, respondi a pergunta com que frequência é frequência. Porque se eu fizer primeiro a pergunta de quando você trabalha com seu pai, eu respondo, às vezes eu trabalho com meu pai. Parece que eu respondi a pergunta do time, mas eu não respondi. A pergunta correta é, com que frequência você trabalha com o velho? Né? Aí a resposta vai ser frequency. Né? Às vezes eu trabalho com ele. Ok? Next one. I'm going to study English tomorrow. Agora é tempo. Agora sim, né, Fê? Agora é tempo, né? Quando que tu vai estudar inglês? Só amanhã, né? Com que frequência você vai estudar inglês? 2 vezes por semana. Então, amanhã não responde a pergunta da frequência, mas responde a pergunta do tempo, tá? Então, eu tenho que me ligar pelo menos nessa comparação entre esses dois. Your notebook is under the table. Place. Quando? Nada. Como? Nada. Com que frequência? Nada, né? O que vai sobrar aqui para nós? É onde está o maldito caderno. Onde? Gente, lembra que notebook in English é caderno, tá? Notebook in English é caderno. A gente tem a tendência de associar ao computador portátil, tá? Eu fiz questão de botar os dois aqui só para a gente lembrar aqui. É um advérbio de place, né? O under é o meu advérbio de place, né? Under the table, embaixo da mesa. Notice how they walk gracefully. Notice how they walk gracefully. É advérbio de quê? Modo. Note como elas ou eles caminham. Vamos botar elas, né? Note como elas caminham graciosamente, né? Graceful é cheio de graça. Ó. Te liga em como as palavras são montadas em inglês. A palavra full in English é cheio, tá? Full, F-U-L-L é cheio. Quando eu digo beautiful, eu estou dizendo cheio de beleza. Quando eu digo graceful, eu estou juntando duas palavras dizendo cheio de graça. Então, gracefully é graciosamente, tá? Como elas caminham? How do they walk? They walk gracefully. Então, meu advérbio é assim, Duda, de manner, tá? De modo. E a última aí, para a gente encerrar a aula de hoje, the laptop is too expensive for me. Que advérbio é este? De intensidade, degree. To degree? Are you sure? Lá. I agree. With... You agree? Não, ele é muito caro, certo? É... Não, Sônia. Ai, não me... Certo. Não tá. É só para ver se tu tinha certeza que tu estava certo.
Agora sim, ó, laptop é o computador portátil, tá, gente? Te liga que desktop é aquele computador que a gente usa em cima da mesa. E laptop é o computador que a gente usa em cima do colo, tá? Por isso que é laptop. Então, that laptop is too expensive for me. Né? Aquele computador portátil, ele é muito caro para mim. Ele é caro demais, certo? Ou seja, eu não tenho condições de comprá-lo. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, o quão caro ele é? A pergunta que eu vou fazer aqui. Se eu perguntar quando, onde, como, não vai ter como eu responder. Com que frequência? Não serve para nós aqui, né? Agora, se eu te perguntar assim, o quão caro é aquele computador? Né? It's too expensive. Aí eu tenho a resposta, que é o advérbio de degree for us. Tá, Fê? É isso aí mesmo. Eu te incomodo que é para ver se tu tem certeza do negócio. Mas daí a gente vai lá de novo e pensa, não, mas é isso mesmo. É isso que eu quero, que a gente tenha certeza do que está fazendo. Na próxima aula, que é só na terça que vem, faremos um exercíciozinho em cima disso. Na outra... não. Aula de classe. Na próxima terça é e-class, né? Então, uma atividade. Na próxima quarta, a correção da atividade para a gente tirar as dúvidas. E daí a gente vai para outra semana já, que são as nossas provinhas aí. Certo, gente? Certo, senhor. Então tá, galera. Como é a nossa última aula da semana, have a nice weekend. Have a nice holiday. Right? Bye bye, guys. Tchau, senhor. Vou falar contigo. Bye bye. Bom ver Beijo. também o Furquim. Bom falar contigo, Fê. Pena que eu não te vi domingo lá. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Não, senhor. Tchau, tchau.